Olá, internauta, eu sou Ayrton Rezende do RDTV. Hoje o assunto a ser tratado aqui no programa é economia. Na próxima segunda-feira, dia 20 de agosto, São Bernardo faz 459 anos. E para a gente ver o cenário econômico lá na cidade de São Bernardo, trouxemos aqui na nossa redação Hitoshi Ryodo. Hitoshi, obrigado por ter vindo aqui na nossa redação para discutir a economia em São Bernardo e na região. Obrigado, Ayrton. Obrigado a vocês. Obrigado à direção do Repórter Diário. Parabéns pelo trabalho de vocês. Ok. Já a primeira pergunta, Hitoshi, é sobre a questão da economia local lá em São Bernardo, né? Como que está a indústria nesse momento lá na cidade? Olha, Ayrton, resumindo, digamos que está em sinal amarelo, né? A situação não está boa, né? Mas também não podemos dizer que está um caos, que está tudo perdido. Né? A gente está vendo com muita preocupação a atividade econômica como um todo. São Bernardo, em especial, ela é fortemente ancorada no setor automotivo, né? Então nós percebemos, de certa maneira, que as montadoras dos veículos leves, elas estão retomando a produção e estão conseguindo vender por conta até da redução e a questão do IPI zero para carro popular. Mas, de certa forma, esse benefício ela não está vindo para a cadeia como um todo, né? O setor de autopeças ela não está recebendo os pedidos das quais as montadoras estão produzindo os carros que estão sendo vendidos. Certo. Recentemente a gente tem discutido sobre a questão do regime automotivo, Okay. Né? Da participação da indústria nacional e até do Mercosul. Isso, de fato, é um fator importante para o desenvolvimento da indústria? Sem dúvida, muito importante, importantíssimo. Tanto quanto a questão de você reduzir o IPI, né, da qual o próprio ministro Mantega tem sinalizado que não vai prorrogar essa coisa toda. De certa forma, isso é um assunto importante para ser discutido. A questão da redução do IPI, ela é importante no seguinte sentido, não deve ser favorzinho do governo, né? Isso mostra, quer dizer, que a partir do momento que você reduz o custo, os impostos, você consegue vender mais produtos. Isso não é só para a cadeia automotiva, você tem vários outros exemplos, né? Você tem a questão do setor de panificação, pães, massas, né? E de certa forma houve uma redução de tributos e houve aumento de consumo que no final a arrecadação ela se repõe, exatamente pela venda de mais produtos. A questão do regime automotivo, ela também é de fundamental importância, por quê? Porque ela gera um estímulo para que a indústria nacional trabalhe, que vem da ponta da indústria automobilística, vá para autopeças, ferramentarias e a cadeia como um todo. Mas você tem sentido que isso está acontecendo ou está embrionário? Não, ainda não está acontecendo, né? A discussão do novo regime automotivo, ela está numa grande expectativa. O novo regime automotivo que entra agora 2013 e 2017, há uma discussão que envolve as atividades, quer dizer, a Anfávia, o Sindipeças, o próprio Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, discutindo fortemente com o governo federal para lançar esse novo regime de forma que seja benéfico para a cadeia produtiva como um todo, em especial da ABC, que é fortemente ancorada nesse segmento. Ok. Você poderia me dizer assim, qual é a porcentagem da atividade industrial em São Bernardo em relação ao orçamento da cidade? Olha, em termos de orçamento da cidade de São Bernardo, 40% do orçamento vem da indústria. Desses 40%, quase 80% é da cadeia do automotivo. Mas isso não quer dizer que São Bernardo seja uma cidade apenas automotiva. É que ela é mais forte, mais preponderante, e o que se gira e o que se gera de impostos é muito grande. Então você acaba minimizando outras cadeias que são tão importantes quanto químico, borrachas, alimentos. Você tem uma série diversificada de atividades econômicas em São Bernardo. Então a gente pode dizer que a atividade industrial em São Bernardo é diversificada? É diversificada, sim. Felizmente é. Ela não está refém da indústria automobilística? Olha, de certa maneira acaba estando, porque se uma montadora resolver sair, desligar as operações em São Bernardo, ela vai afetar não só São Bernardo, mas a região como um todo, e afeta fortemente na questão dos empregos, na questão dos impostos gerados, na questão da renda do trabalhador, e acaba afetando o bar, o restaurante, né, a agência de turismo, reflete como um todo na cadeia. Ok. Hoje, quarta-feira, a presidente Dilma lançou um plano de logística
para o Brasil. E ela está dizendo que esse pacote está envolvido 133 bilhões de reais e tem uma expectativa de criar 150 mil vagas de trabalho. Qual a importância desse plano para a indústria e qual é o reflexo que pode ter aqui na região? Olha, Ayrton, ela é muito importante, né? Todo tipo de anúncio em termos de investimento sendo feito pelo governo federal, ela é assim muito bem-vinda. É lógico que algumas medidas é uma questão de análise. 133 bilhões é muito ou é pouco, mas qualquer iniciativa é melhor que nada, né? Então, você ter investimentos no que diz respeito à logística, em especial a questão de infraestrutura, né, que envolve transporte ferroviário, envolve transporte rodoviário, hidroviário, esse conjunto de obras no que diz respeito à infraestrutura, ela é importante não só para a região da ABC, como o país como um todo. Precisaria checar exatamente desse plano, quanto de investimentos estaria vindo aqui para a região da ABC, né? Sei. Mas a região tem uma característica diferente, né? Ela essencialmente é uma de origem industrial e a mobilidade, principalmente a questão do transporte dessa produção, passa pelos caminhões, até pela ferrovia, mas é um problema que é bem local e é bem discutido. Até o próprio consórcio intermunicipal recentemente lançou um plano de restrição de caminhões. E, de certa forma, vocês até ficaram contra. Então, é lógico que não sei se esse plano, eu não vi os detalhes, se vai ter impacto ou não na região, mas, de qualquer forma, a logística está sendo discutida tanto pelo CIESP quanto pelo consórcio. Como que você vê essa discussão e qual é a saída da logística regional? Olha, uma coisa importante falar para você, viu, Ayrton, e para quem está nos assistindo, porque quando a gente fala da questão da restrição de caminhões, o problema é que nós fomos contra a forma como veio a restrição de caminhões, que foi meio assim, final do ano passado para começo desse ano e simplesmente, olha, nós vamos implementar em 30 dias. Então, houve uma discussão muito grande, mas fomos muito bem recebidos pelo consórcio intermunicipal, houve um debate, uma discussão e aí outros atores foram envolvidos, né? No sentido de vamos conversar melhor sobre essa situação. Tanto é que desta conversa e de estudos técnicos que foram feitos pelo CIESP, o consórcio acabou concluindo pela não implementação da restrição dos caminhões. Uma coisa que é importante é essa discussão que o próprio prefeito Luiz Marinho tem feito na questão de mobilidade urbana como um todo. Porque a questão não adianta dizer que o caminhão é o vilão do trânsito, porque ele não é. E uma coisa importante para se colocar é que o caminhão ela é importante na atividade econômica como um todo, porque nós somos uma cidade, São Bernardo, e a região da ABC fortemente industrial. Se somos uma região fortemente industrial, nós precisamos dos caminhões para transportar as cargas que são produzidas e para que cheguem os insumos. Porque se nós não tivermos isso funcionando direitinho, fluindo corretamente, vai afetar nos empregos. O caminhão faz parte desse plano de logística e de mobilidade. Tem que fazer. Não tem só que do fazer automóvel parte. ou do transporte público. O caminhão faz parte desse tripé. Sem dúvida nenhuma. Tem que fazer parte e tem que haver uma discussão, assim, um capítulo especial para falar sobre transporte de cargas, né? Porque a questão de mobilidade envolve, sim, o assunto transporte de cargas. Não importa se é ferrovia, rodovia, fluvial, não importa. Sem dúvida, o que tem que haver é o investimento em todos os setores, né? Não é só no rodoviário. Nós temos um conjunto de questões que, inclusive, há discussões técnicas no âmbito do CIESP, nós, em especial, estamos discutindo a questão do transporte de cargas por teleférico, sistema teleférico para Santos e de Santos, né? Engenharia nós temos para isso. É uma questão de implementação. O prefeito Luiz Marinho tem falado em teleférico para transporte de pessoas em áreas elevadas, essa coisa toda. São soluções importantes de engenharia que devem ser consideradas também. Ok. Outro assunto, Hitoshi, é a questão da falada bacia de Santos, que é a questão do pré-sal, e já se fez várias discussões, vários congressos, seminários sobre as oportunidades desse segmento. Qual a sua opinião sobre esta atividade e se realmente isso está saindo do papel, indo para a prática mesmo? Se fala muito mesmo, né? É muito bilhão para lá, bilhão para cá, bilhão para lá, bilhão para cá. É muito fácil, né? As pessoas falam muito
E houve sim uma série de iniciativas no sentido de sensibilizar o setor, a atividade econômica, os empresários de que há oportunidades de negócio. Eu acho que nós estamos mais do que sensibilizados, né? O que nós precisamos é realmente sair das iniciativas e ir para as terminativas, ou seja, precisa começar a entrar pedido, não necessariamente pedido, precisa entrar orçamento, cotação, né? Nós temos uma base industrial que tem condições de fornecer para a cadeia de petróleo e gás. A cadeia de petróleo e gás é, sem dúvida nenhuma, um setor importante, né? E nós temos essa oportunidade de entrar, mas nós precisamos ir para um senso mais prático disso tudo, né? E essa questão da prática é que eu vejo que ainda a gente está com uma oportunidade de melhoria. Você acha que o empresário ainda precisa estar mais capacitado para isso? Olha, de certa maneira, em parte sim, em parte não, né? A indústria local aqui do ABC, em especial de São Bernardo, mesmo setores como o automotivo, o metal mecânico como um todo, linha de produção, engenharia, materiais, engenharia de materiais, logística de transporte de produtos, nós temos essa tecnologia toda. Pode faltar uma determinada qualificação, um determinado estudo técnico, isso é uma coisa que é fácil de investir ou trazendo um profissional que tem essa qualificação ou se qualificando. Da mesma maneira que nos anos 80 existia um movimento muito forte na questão de qualidade e implementação de normas como a ISO 9000, né, e na sequência a ISO 14000 de gestão ambiental, nada impede da indústria se qualificar naquilo que for necessário para fornecer para a indústria de petróleo e gás. Ok. Outro assunto também que é recorrente em relação à indústria, a questão do capital e trabalho, é que se denominou custo ABC. Saber se o custo do trabalhador é maior do que em outras regiões e fez com que até indústrias fossem para outras regiões. E recentemente, tanto em São José com a GM, como na Bahia, a Bridgestone, tem discussões lá em relação a ter as mesmas condições aqui para ter as mesmas condições lá do que tem aqui. Você acha que a indústria é competitiva aqui na região e esse custo ABC realmente existe? Olha, houve uma evolução muito grande nas relações capital e trabalho, né? A relação que existe entre o setor empresarial e o Sindicato dos Trabalhadores aqui no ABC, em especial em São Bernardo, são das melhores. É evidente que cada um dos setores ela vai defender os seus interesses, os interesses dos seus associados. Isso é uma situação natural, legítima, né? O que acontece muitas vezes, e uma coisa que é importante colocar para você, Ayrton, e para vocês que estão nos assistindo, é que, de certa maneira, o salário médio do trabalhador da região da ABC, da região de São Bernardo, ela é maior, mas a produtividade, a qualificação desse trabalhador é maior e é melhor que das outras regiões do país. Então, de certa maneira, isso melhora a produtividade e eu acabo tendo ganho no meu produto final, com o trabalhador daqui mais qualificado. O problema que a gente acaba tendo é na hora de emitir a nota fiscal do produto. Aí a questão dos impostos e dos encargos. Não é tanto pelo salário médio. O salário médio se absorve... regime nacional, não importa. Regime nacional, sem dúvida. Mas, de certa maneira, o custo da mão de obra acaba ficando caro, até porque, na média, o salário médio é maior. E aí o custo é em cima do salário. Seria uma desoneração da... Precisaria haver uma desoneração real. Porque existe uma desoneração implementada recentemente pelo governo federal, mas é aquele negócio, você desonera na folha, você está onerando no faturamento, ou seja, no final, você não está deixando o produto mais leve. Ok. Outro assunto também discutido na região é na Agência de Desenvolvimento Econômico, que é um braço também do consórcio intermunicipal. E o presidente eleito, o Walter Moura Júnior, que é da Associação Comercial lá de São Bernardo, ele teve como vice Paulo Lage, que era do Sindicato dos Químicos, até se falou da União do Capital e Trabalho. E entre as três propostas colocadas, Hitoshi, era a criação de um centro de convenções, um aeroporto regional e a questão do polo tecnológico. Você acha que essas três iniciativas são importantes e você vê que esses assuntos estão andando na região ou na cidade? De certa maneira, eu vejo que o prefeito Luiz Marinho em São Bernardo tem discutido esses três assuntos, né? A questão de um centro de convenções, né? A questão do aeroporto, o prefeito Marinho tem falado fortemente na questão de um aeroporto, inclusive, num primeiro momento, como um aeroporto de cargas,
né? Executivo, talvez. Aeroporto, aviação executiva e de cargas, né? Então, eu já conversei com ele sobre esse assunto. E o terceiro item, que é o polo tecnológico, também é um assunto que está no âmbito, que eu saiba, no âmbito de cada cidade. Poderia haver uma discussão macro pela Agência de Desenvolvimento Econômico, mas eu não estou vendo isso, né? Santo André está tendo suas iniciativas, São Bernardo tem suas iniciativas, e aí acho que poderia haver uma conversa Desses três conjunta. assuntos, o aeroporto que está mais avançando. E o centro Olha, de convenções ainda não foi discutido. Né? No âmbito da agência, não estou vendo uma discussão muito forte que envolva todos os atores e todas as cidades, todas as 7 cidades da nossa região do ABC, né? Mas eu sei e eu tenho ouvido o prefeito Marinho conversar sobre esses assuntos no âmbito da cidade de São Bernardo do Campo. Então, acho que também outro assunto que eu queria discutir com você, que você comentasse, é a questão da queda de juros. Se isso realmente está impactando na produtividade da indústria. Olha, a questão da queda de juros, ela é importante tanto quanto o câmbio, né? Toda vez que vem aqui meus colegas do CESP e outros empresários, imagino que seja, a taxa de juros está alta, tributos está alta, o câmbio está desfavorável. O item de taxa de juros, do ponto de vista de taxa de juros básica, Selic, ela vem numa redução até moderada um pouco demais, poderia ser um pouco mais agressiva, mas ela tem vindo e o problema que nós estávamos tendo é que essa redução da taxa Selic não estava chegando na ponta, né? O que a gente vê com muitos bons olhos é o que a presidente Dilma fez com relação a dar alguns comandos, seja para a Caixa Econômica Federal, para reduzir a taxa na ponta, no consumidor final e naqueles que querem investir na produção. Isso foi uma coisa importante que está balizando para baixo os juros do mercado e do setor bancário como um todo. A indústria já sentiu os efeitos, então? Está sentindo os efeitos. Poderia ser melhor? Poderia. Né? O BNDES, não a Caixa Econômica Federal, o BNDES poderia reduzir mais a taxa de juros e dar mais crédito ao setor produtivo? Poderia. Mas eu vejo que essa ação, né, que a presidente fez com relação à Caixa Econômica, ela é muito positiva. Ok. Até para finalizar, eu queria que você comentasse a questão até uma campanha que o CIESP faz, que é o Centro de Indústria do Estado de São Paulo, e cada cidade tem a sua diretoria regional, né? Isto. Sobre a questão das importações. O que de fato vocês estão fazendo em relação a ter algumas saídas em relação a essa questão? Veja, Ayrton, a questão das importações não é que nós somos contra, né? Nós não devemos ficar colocando barreiras para não deixar vir o produto importado. Protecionismo. O protecionismo, né? É evidente que essa questão do protecionismo, para resolver problemas emergenciais, que é uma situação que nós estamos enfrentando agora, ela é necessária. Né? Mas, de certa forma, a solução do ponto de vista de longo prazo não é onerar o produto importado. Até porque, de certa maneira, para alguns setores, você cria sim comodismo e cria uma falta de produtividade da indústria local. A competitividade, ela é saudável, né? A competição é saudável. O que não pode haver é uma competição desleal. Esse é o ponto que nós colocamos. A situação que nós vivemos é de uma competição desleal à medida que nós temos, sim, produtos que, por conta da taxa de câmbio e por conta de ações de governos de fora, como o governo chinês, junto com a produção chinesa, ela faz para realmente reduzir, derrubar o preço, e essa é uma competição desleal, porque você acaba matando setores de atividade econômica importantes aqui, né? E aí as atividades de fora, chinesas, os importados acabam tomando conta, e aí depois você é a política de terra arrasada, né? E aí depois você começa a ter o aumento desses preços e quem acaba sendo prejudicado não é a indústria nacional, é o povo brasileiro, né? É o país que acaba sendo prejudicado. Que não gera trabalho, né? Não gera emprego, não gera renda, não gera tecnologia, não gera engenharia embarcada, inteligência que nós tanto precisamos aqui no país. Até para dar um exemplo, na indústria automobilística e na sua cadeia, como que é esse processo de importação e o impacto que dá na produção? De certa maneira, neste momento a gente está, como eu falei no início quando nós começamos essa conversa, né, Ayrton, a gente está vendo que o setor automotivo,
no que tange aos veículos leves, não a caminhões, que é um segmento à parte. No que diz respeito a veículos leves, ela está produzindo, retomando a produção e está indo muito bem. Agora, o que acontece? Os pedidos não estão chegando às autopeças nacionais, ou seja, as montadoras estão trazendo de fora autopeças para a produção dos seus veículos. Isso é um processo complicado, e que a gente precisa trabalhar assim, de forma bastante serena para a solução desses problemas. Serena, mas de forma rápida, porque o setor de autopeças está muito prejudicado, em especial um outro segmento também do metal mecânico, que é o setor de ferramentarias. Ok. Obrigado, Itoshi, por ter vindo aqui na redação para discutir um pouquinho sobre o cenário da economia local, especificamente em relação a São Bernardo. Obrigado, Ayrton. Obrigado aos seus internautas e agradeço muito a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Ok. Muito obrigado. Cara internauta, se você quiser saber mais informações sobre esta matéria ou outros vídeos relacionados à economia, acesse o site do Jornal Repórter Diário, repórterdiario.com.br, e até a próxima.